Canetas para emagrecer. Como proteger seus músculos e evitar a dor. Você pode estar emagrecendo rápido, mas perdendo algo essencial junto. E isso pode explicar por que a dor piora em alguns casos. Hoje eu vou te mostrar um ponto pouco discutido, mas que pode mudar completamente o resultado do seu tratamento. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra, especialista em dor e presidente da Sociedade Instituto do Distrito Federal. Esse, gente, é um vídeo informativo e não substitui consultas médicas. As chamadas canetas emagrecedoras atuam principalmente no apetite. Elas reduzem a fome, atrasam o esvaziamento gástrico e modulam a saciedade. Isso leva a um déficit calórico consistente e perda de peso significativa. Mas o corpo não escolhe perder apenas gordura nesse processo. E aqui está o ponto que muita gente ignora, que é extremamente importante. Parte desse peso perdido pode ser massa muscular, algo extremamente importante para o nosso corpo. E por que isso importa tanto na dor? Porque o músculo não é só estético, é função e proteção. O músculo estabiliza articulações, absorve impactos, sustenta uma postura adequada. Sem ele, estruturas ficam mais vulneráveis ao estresse mecânico. Imagina de um prédio com pilares enfraquecidos, sustentando uma mesma carga. Mais cedo ou mais tarde surgem rachaduras e sobrecargas. No corpo, essas rachaduras se traduzem em dor, principalmente coluna, joelhos, ombros e algumas regiões mais fragilizadas de descarga de peso. Além disso, o músculo tem um papel metabólico fundamental. Ele ajuda a regular a glicose, a inflamação e até a sinalização hormonal através da irisina. Quando você perde massa muscular rapidamente, há um desequilíbrio sistêmico e isso pode aumentar a sensibilidade à dor em alguns pacientes. Existe também, gente, um fenômeno clássico chamado de sarcopenia relativa ao emagrecimento, que ocorre quando a perda muscular é desproporcional à perda de gordura. Isso não significa que a caneta seja ruim ou perigosa, não, longe disso, mas sim que o uso sem uma estratégia pode trazer consequências indesejadas. E aqui entra um raciocínio clínico que faz toda a diferença. Não basta emagrecer. É preciso preservar a função e a qualidade tecidual. Vou lhe contar um caso típico de consultório, claro, sem identificação, mas é extremamente representativo. O paciente iniciou o uso da medicação e perdeu peso rapidamente. Em poucas semanas, houve uma redução expressiva de peso pela diminuição da ingestão alimentar. No início, ele relatou a melhora geral, sensação de leveza, melhora da dor. Mas depois, a dor piorou. Apareceu dor lombar e fadiga intensa. Quando eu examinei esse paciente, havia uma perda visível de massa muscular e uma piora significativa do core, a parte central da coluna, dos músculos, e principalmente da cadeia posterior. A dor não era inflamatória clássica nem estrutural grave, era dor relacionada à função, relacionada à perda do suporte muscular. Quando ajustamos uma estratégia nutricional e um treino progressivo, a dor reduz e o emagrecimento contínuo pode ser mantido. E aqui está um ponto-chave. O problema não era a medicação, era a condução do processo e a velocidade. Agora, uma curiosidade da fisiologia muscular. O músculo, gente, é altamente sensível a estímulo mecânico. Sem estímulo, ele entra rapidamente em estado de economia, reduz a síntese proteica e aumenta a degradação muscular. Mesmo com proteína adequada, mas sem estímulo, o ganho não acontece e a perda pode se acelerar em déficit calórico intenso. Então, se comer menos proteína é ainda pior. Outro ponto que é pouco falado é o impacto neurológico. A perda muscular altera o feedback sensorial do corpo e isso interfere na propriocepção e no controle motor fino, aumento do risco de dor e até aumento do risco de lesões. Então, você já percebeu como as pessoas mais fracas se cansam mais rápido. Isso é natural. E isso gera compensações e sobrecarga em outras estruturas do corpo. Agora pense nisso com alguém que já tem dor crônica.
o impacto pode ser ainda mais relevante nesse subgrupo de pacientes. Mas então, como usar essas medicações de forma inteligente? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro, não negligencie a ingestão proteica adequada. Mesmo com menos fome, a proteína precisa ser priorizada em quantidades fisiológicas. Segundo, inclua estímulo muscular regular e progressivo, mesmo que comece leve e aumente aos poucos. Terceiro, monitorize os sinais de fadiga e fraqueza. Isso pode indicar perda de massa muscular além do esperado. Quarto, ajuste o ritmo de emagrecimento quando necessário. Nem sempre perder rápido significa melhor resultado. O músculo é importante na estética, gente, também. Quinto, observe o comportamento da dor ao longo do processo. Ela pode ser um indicador indireto da sua adaptação. Sexto, valorize a recuperação do sono de qualidade. O sono influencia diretamente na preservação muscular e na liberação dos hormônios necessários. Sétimo, evite longos períodos de inatividade física. Mesmo uma caminhada já ajuda a manter algum estímulo básico muscular. E aqui, mais uma analogia. Emagrecer sem preservar músculo é como esvaziar um cofre e perder a estrutura. Você reduz o volume, mas compromete a integridade do sistema. E isso pode cobrar um preço funcional. Outra virada de entendimento fundamental. O objetivo não é apenas perder peso, é melhorar a composição corporal. Ou seja, reduzir a gordura mantendo o máximo de massa muscular possível. E isso muda completamente o impacto na saúde e na dor. E na estética também, que muitos valorizam. E mais uma pergunta para você refletir. Você quer apenas emagrecer, perder peso, ou quer se tornar alguém mais funcional, esteticamente melhor? Porque essas são estratégias diferentes, com resultados diferentes e consequências muito distintas ao longo do tempo. Quem perde muito rápido, gente, pode recuperar. A perda de músculo diminui o metabolismo basal e faz com que a pessoa possa recuperar o peso. A medicina da dor, ela não olha só o sintoma, ela tenta observar o sistema como um todo, num equilíbrio dinâmico. E quando você perde músculo de forma significativa, esse equilíbrio pode ser rompido de maneira silenciosa. Outro ponto importante é o envelhecimento. A partir dos 40 anos, a perda muscular já é fisiológica, uma postagem pequena ao ano. E você soma isso ao emagrecimento rápido e desassistido, o risco de sarcopenia, ou seja, pouca massa muscular, aumenta de forma importante. E sarcopenia está diretamente relacionada à dor, a quedas e à perda funcional. Ou seja, não é apenas uma questão de estética. Voltando às canetas, elas são ferramentas poderosas, sem a menor dúvida, mas como toda ferramenta, depende como a gente utilize os impactos no corpo. Um bisturi pode salvar uma vida ou causar um dano. A diferença está na técnica, no contexto, na indicação, no plano de tratamento. Com essas medicações acontece exatamente a mesma coisa. Elas não substituem estratégia, avaliações profissionais, mas elas podem potencializar os resultados. E aqui vai um reforço importante. Não existe um atalho sem um custo fisiológico. Você pode acelerar o processo, mas precisa compensar em outros pontos, principalmente na proteção da massa muscular. Sem massa muscular não há função. Se você fizer isso corretamente, o emagrecimento pode ser mais sustentável e com menos dor. Se não atentar para esses detalhes, pode pagar um preço com fraqueza, estabilidade, desconforto e ganho de peso mais rápido. E isso muitas vezes passa a ser despercebido no início. Por isso, informação é fundamental e entender o processo muda completamente o resultado final. Se esse conteúdo fez sentido para você, provavelmente vai ajudar alguém que tem uma situação semelhante, está passando por isso, tem dor crônica e está com sobrepeso. Então, se puder, compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações. E continue buscando conhecimento de qualidade sobre a saúde. Eu sou o Dr. Carlos Gruppen, médico fisiatra, especialista em dor. Até o próximo vídeo.